Boa noite, igreja. Pode sentar. Meu nome é Juan Nossi, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Talvez vocês vão perceber pelo sotaque. Já moro aqui em São Paulo há uns 6 anos. Sou pastor na cidade de Vinhedo. Essa é a minha família, essa é a Keila, esse é o Noah. A Keila está grávida, dá para ver na foto, e o Nathan, ele vai nascer a qualquer momento. Então, se o meu celular tocar aqui, eu tiver que atender, tá bom. É porque o Nathan tá para chegar a qualquer momento. Aleluia, amém, né? E eu gostaria que você se lembrasse da Keila em algum momento, do Nathan, e orasse por eles durante essa semana, para que ele venha em paz. Nós somos pastores ali na cidade de Vinhedo, aqui do lado, dá 17, 20 quilômetros. E eu já estou ali nessa cidade já há uns 5 anos. Lá nessa igreja nós temos um trabalho social. A última vez que eu estive aqui no culto de jovens, eu falei um pouquinho. Nós começamos lá com 6 crianças e hoje nós temos aí algo em torno de 300 crianças sendo cuidadas todos os dias. Não tem feriado, não tem férias, não tem nada, são todos os dias. Nós temos 4 unidades hoje dessa ONG espalhada por toda a cidade, uma casa-abrigo ali também, e Deus tem abençoado muito. Esse mérito não é meu, não é da minha esposa, não são dos outros pastores que trabalham ali, mas é de Deus. Nós só nos colocamos à disposição de servi-lo. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Tenho o André Rubinho como um amigo pessoal, a gente tem caminhado junto há algum tempo, e é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa festa, porque completar 19 anos é uma festa, não é? É uma alegria muito grande. Então eu tenho certeza que vocês estão com o coração cheio de alegria, estão com o coração cheio de festa, mas a minha oração é que nessa noite também haja festa no céu, amém? Que haja transformação de vida, que haja quebrantamento, renovação, que haja libertação, e quem sabe até que não haja salvação numa noite como essa, amém? Essa é a minha oração, é por isso que eu vim aqui, para trazer a palavra de Deus. Ao longo dessa semana nós estamos estudando aí o Evangelho de Jesus, e eu vi que alguns grandes amigos, eles vieram aí, né? O Davi Lenço veio ontem, vai vir também o Saião e o Hernandes. São pessoas muito queridas, cheias do Espírito Santo e que vão abençoar muito a vida de vocês. E ao longo da semana, a gente estudando aí o Evangelho de Jesus, eu fiquei pensando em como eu poderia abençoá-los um pouco mais, trazendo uma palavra de Deus para a vida de vocês. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para introduzirmos esse tema é: qual é o propósito eterno de Deus? Será que alguma vez você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito eterno de Deus? Por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus criou tudo que os seus olhos conseguem ver? Por que Deus criou você, a sua família, a empresa que você trabalha, a natureza? Qual é de fato o propósito eterno de Deus? Talvez alguém levante a mão e diga: Juan, será que o propósito eterno de Deus é salvar o homem? Esse até pode ser um propósito de Deus, mas não é o propósito eterno. Sabe por quê? Porque para um dia Deus salvar o homem precisou sair da presença dele. Portanto, é um propósito, mas não é eterno. Porque o que significa a palavra eterno? Que não tem fim, mas também não tem começo. Ou seja, o propósito eterno de Deus não começou a partir de e nem irá terminar por causa de. Por isso, o propósito eterno de Deus não é salvar o homem, porque um dia o homem saiu da presença dele. Então, qual é o propósito eterno de Deus? Juan, será que o propósito eterno de Deus é abençoar o homem? Esse também pode ser o propósito de Deus, mas não é o propósito eterno. Porque para Deus abençoar o homem, um dia o homem precisou sair da presença dele, então tem um início. O homem um dia perdeu a bênção dele, então tem um início. Então qual é o propósito eterno de Deus? Para a gente descobrir qual é o propósito eterno de Deus, nós precisamos descobrir o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. E agora ficou mais fácil, não ficou? Fala a verdade. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Alguma vez você já tentou imaginar? Porque a Bíblia nos dá dicas do que Deus estava fazendo antes de criar o mundo.
Se você pegar a sua Bíblia em Gênesis, não precisa abrir, eu vou citar os textos. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era o quê? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Pense em alguma coisa sem forma. Um gás? O gás é sem forma, não é? Agora, pense em alguma coisa vazia. Só não vale falar que é o seu estômago. Pensou em alguma coisa vazia? O quê? Um copo vazio? Um balde vazio? Uma vasilha vazia? Agora pense em alguma coisa vazia e sem forma ao mesmo tempo. Isso é o caos. O caos é quando nada faz sentido, e a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, o que Deus estava fazendo num contexto como esse? O que Deus estava fazendo num lugar onde não havia forma, onde não havia nada? O mesmo versículo que diz que a terra era sem forma e vazia, diz que o quê? Algo pairava sobre a face das águas. O verso 3 está escrito que disse Deus, o quê? Haja e houve. No verso 9 está escrito, e disse Deus, ajuntem as águas, e alguém ajunta. E eu te pergunto, quem é que está respondendo a Deus? Quem é que está fazendo todas as coisas acontecerem? O verso 26 do primeiro capítulo diz, ele começa assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que o verbo façamos significa? É singular? Não, é plural. Significa que Deus não estava sozinho. Se Deus não estava sozinho, o que ele estava fazendo? Quem não está sozinho está fazendo o quê? Não ouvi? Se relacionando. Agora, se Deus estava se relacionando antes de criar o mundo e tudo o que nele há, logo o propósito eterno de Deus é relacionamento. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus só criou tudo o que existe com um propósito, se relacionar com você. E que você pudesse ter um relacionamento com Ele. E para isso Ele criou todas as coisas, inclusive a própria natureza, para que você pudesse entender um pouco mais de Deus. E eu posso te provar isso. Quando você viaja para a praia, você se depara com o mar, qual é a primeira coisa que te vem à mente ao ver aquele mar grandão? Como Deus é grande. Como Deus é grande, porque a palavra diz que todo o oceano cabe na concha da mão de Deus, na palma da mão de Deus. Então, como Deus é grande, ou seja, Deus só criou todas as coisas para que você pudesse entender quem Deus é e se relacionar com Ele, que você pudesse desfrutar de relacionamento com Ele. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 22 e 23. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, espera aí. Nenhum, espera aí? Todo mundo achou? Oh, glória. Está escrito assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tem uma Bíblia que se chama A Mensagem, que é uma transliteração escrita por um pastor chamado Eugene Peterson. E eu queria ler para vocês como esse pastor escreve esse mesmo texto. Olha o que ele diz. Posso até ver a cena no dia do juízo final. Imagine comigo, milhares vindo em minha direção, é o próprio Cristo dizendo, milhares vindo em minha direção e se justificando, Senhor, não pregamos a mensagem, não expulsamos os demônios, e todos diziam que os nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que eu vou responder para essas pessoas? Vocês perderam a oportunidade, porque tudo o que fizeram foi para virarem celebridades. Vocês não me pressionam nem um pouco fora daqui.
O propósito eterno de Deus é o quê? Relacionamento. O propósito eterno de Deus é relacionamento. O propósito eterno de Deus não é que façamos isto ou aquilo. Na verdade, o fazer é uma consequência natural de Cristo nas nossas vidas. O fazer é algo natural que acontece porque Cristo está nas nossas vidas. Mas a razão de sermos e a razão de existirmos é nos relacionarmos com Jesus Cristo. Por isso, deixa eu te perguntar, se o propósito eterno de Deus é nos relacionarmos com Ele, como é que nós podemos nos relacionar com Ele? Como nós podemos nos relacionar com Deus? Como é que nós podemos falar com Deus? Porque Deus fala conosco de muitas formas. Deus fala conosco através de uma pregação, Deus fala conosco através de uma canção, Deus fala conosco através de pessoas, mas como é que nós, o seu povo, falamos com Ele? Como é? Através da oração. Mas o que é, ou o que significa a oração do ponto de vista de Deus? Porque a oração do nosso ponto de vista, ela é muitas coisas, é uma lista de pedidos, é uma lista de desejos, é uma lista de confissão. Mas o que é a oração do ponto de vista de Deus? Nós temos que nos fazer essa pergunta. Porque, por exemplo, a morte no nosso ponto de vista é uma despedida, mas do ponto de vista de Deus é um encontro. A morte no nosso ponto de vista é o fim, mas do ponto de vista de Deus é o começo. Então, trazendo esse mesmo conceito para a oração, se para nós a oração é uma lista de desejos, é uma lista de confissão, o que é a oração do ponto de vista de Deus? A oração do ponto de vista de Deus é relacionamento. Por isso, se a sua vida de oração for inconsistente e fraca, o seu relacionamento com Deus será inconsistente e fraco. Porque a oração é nada mais e nada menos do que o seu relacionamento com Ele. Em Mateus 7, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu alimentei os pobres, em teu nome eu cuidei das viúvas, Jesus diz: apartai-vos de mim, porque não vos... Vou contar um segredo para vocês, só entre nós aqui. Conhecer Jesus conhece. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava com Deus lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Jesus conhece, porque lá no Salmo 139 diz que não tem para onde fugir da presença dEle. Se eu cavar o mais profundo buraco no chão, ali Ele estará. Se eu subir o mais alto céu, ali Ele estará. Se eu descer à profundeza dos oceanos, ali Cristo estará. Jesus conhece porque a palavra diz que Ele é quem sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Jesus conhece porque Jeremias 17 verso 10 diz que Ele esquadrinha a nossa mente e o nosso coração, e que inclusive Ele sabe o que você está pensando e sentindo neste exato momento. Então conhecer, Jesus conhece. Por isso, quando Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, o que na verdade Ele está dizendo, o que o verbo conhecer no grego significa é: apartai-vos de mim, porque nós nunca tivemos um relacionamento. É o que Eugene Peterson traduz muito bem quando diz: tudo o que vocês fizeram foi para se tornarem celebridades. Tudo o que vocês fizerem foi para ter fama. Olha como o fulano é bonzinho. Olha como que o fulano é servo. Olha como que o ciclano ajuda. Mas vocês nunca ouviram a minha voz, vocês nunca me buscaram, vocês nunca quiseram saber o que eu queria que vocês fizessem. Como pastor, um dos maiores riscos que eu corro é de chegar no dia do juízo final e falar para Deus: Jesus Cristo, em teu nome eu montei uma ONG, Jesus Cristo, em teu nome eu fui pastor de uma igreja, Jesus Cristo, em teu nome eu tinha um vlog na internet, em teu nome eu fui nos presídios, e Jesus dizer para mim: Juan, mas não foi nada disso que eu te pedi. O que eu te pedi era que você discipulasse 5 jovens lá na sua igreja. Mas Jesus, olha tudo isso que eu fiz para você. Não, Juan, não foi isso que eu te pedi. O que eu te pedi era que você discipulasse aquelas pessoas, mas você estava tão mais preocupado naquilo que as pessoas iam pensar de você, que você nunca me buscou, você nunca me procurou e você nunca me consultou. Muitos de nós temos feito muitas coisas para Deus e deixamos de lado aquilo que na verdade Ele pediu a cada um de nós, porque nós não temos relacionamento com Ele. Como você acha que essa cadeira que você está sentado, ela foi criada?
Ela não explodiu, ela não surgiu do nada. Uma cadeira simples como essa, para ter sido criada, alguém pensou nela. Alguém sonhou com essa cadeira, alguém imaginou essa cadeira. Alguém fez uma pesquisa de material, de sustentação, de anatomia. Alguém foi atrás de materiais, alguém fabricou essa cadeira. Agora, uma cadeira como essa, para ter sido criada, foi preciso um processo tão complexo. Imagine a sua vida. Você não foi criado por um acaso. Um dia Deus pensou em você, Deus sonhou com você. Você já estava no coração de Deus. E Ele te fez com um propósito claro, objetivo e definido. E é por isso que você nasceu no ano em que nasceu, na família em que nasceu e pertence à igreja em que você está, porque você tem um propósito. Mas para descobrir qual é o propósito da sua vida, você precisa de ter relacionamento com Deus. Não há outra forma. Em João capítulo 3, Nicodemos chega para Jesus e diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que você é filho de Deus. Mas Jesus diz o que a Nicodemos? Um ponto a mais que você crê, mas isso não é suficiente. Se você quiser entrar no meu reino, necessário vos é. Sabe por que, Nicodemos? Porque nós não temos relacionamento. Muitas pessoas sabem que Deus existe. Muitas pessoas sabem que Jesus Cristo existe, mas não vão entrar no céu, porque ainda não tem relacionamento com Ele. Talvez você que está aqui me ouvindo até conheça a Deus. Talvez você que está aqui me ouvindo conheça a Jesus Cristo, saiba quem Ele é, saiba o que Ele fez por você naquela cruz. Talvez o conceito de quem é Cristo na sua mente esteja muito claro. Só que infelizmente pode-se haver um conceito correto a respeito de Cristo e ainda assim não existir amor por Ele. E ainda assim não existir temor, e ainda assim não existir obediência à sua palavra, ao seu evangelho, e ainda assim não existir relacionamento. Talvez você tenha sido acostumado à rotina de vir à igreja todos os domingos, todos os dias. Talvez você tenha se adaptado à liturgia de culto dessa igreja. Talvez você tenha se acostumado à doutrina dessa igreja, mas talvez você ainda não tenha relacionamento com Jesus Cristo. Olhe para as pessoas que estão à sua volta nessa noite. Pense no seu local de trabalho, pense nos seus vizinhos. As pessoas conhecem ou não conhecem a Deus? As pessoas sabem ou não sabem quem Jesus Cristo é? O que Jesus Cristo fez naquela cruz? Sabem ou não sabem? Claro que sabem. O problema é que essas pessoas, mesmo tendo o conceito correto a respeito de quem Cristo é, ainda não têm amor por Ele, não têm temor por Ele, não se entregaram a Ele, portanto não têm relacionamento. Se eu pudesse deixar uma frase ou um conceito para vocês, eu deixaria: a oração não é uma disciplina. A oração não é um ritual. A oração é um encontro marcado com Deus. A oração é um encontro com Jesus Cristo. A oração expressa o seu relacionamento com Ele. Eu não preciso me disciplinar a encontrar a minha esposa. Sabe por quê? Porque eu amo a minha esposa, e porque eu amo a minha esposa, eu me encontro naturalmente com ela. Eu não preciso me disciplinar, criar um ritual para me encontrar com meu filho, porque eu amo o meu filho, e porque eu amo o meu filho, eu sinto falta dele, eu sinto saudade dele, eu fico contando os segundos para chegar em casa, para estar com ele. Com as pessoas que você ama, você age da mesma forma. Você vai ao encontro delas, você sente falta delas. E por que não é assim com Deus? Por que não é assim com Jesus Cristo? Por que você não sente falta da presença dEle? Por que você não vai ao encontro dEle? Olhando para a história de Mateus 7, onde os discípulos chegam para Jesus e dizem: em teu nome, em teu nome, em teu nome, Jesus diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Olhando para João 3, onde Nicodemos chega para Jesus e diz: eu creio, mas Jesus diz: não basta, porque é necessário nascer de novo. Olhando para a história de Marta e Maria, onde Marta estava muito mais preocupada em fazer coisas para Deus, fazer coisas para Jesus, do que estar na presença dEle. Olhando para mim e para a sua vida, eu chego à conclusão que nós estamos muito mais preocupados em fazer coisas para Deus do que estar na presença dEle. Estamos muito mais preocupados em ouvir acerca de Deus do que ouvir o próprio Deus.
Mas você lembra qual é o resultado de tudo isso? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando perguntaram a Alto-Ivertieu o que significava orar 24 horas por dia, ele respondeu: quando eu tomo banho pela manhã, eu peço a Deus para me limpar dos meus pecados. Quando eu coloco a minha roupa, eu peço a Deus para me dar a sabedoria para enfrentar o meu dia. Quando eu tomo o meu café, eu agradeço a Deus por Ele ser o pão da vida e por Ele me sustentar. Quando eu limpo a minha casa, eu peço a Deus que perdoe os meus pecados e limpe do mundo toda a maldade. Quando eu falo com as pessoas durante o dia, eu peço a Deus para ter misericórdia e salvar a vida delas. Quando eu retorno para o meu lar, eu peço a Deus que me guie em segurança. E quando eu vou dormir, eu agradeço a Ele por tudo o que Ele fez. Ele diz que muitos de nós não oramos 24 horas por dia, porque na verdade nós nunca começamos a orar. Porque a nossa oração se resumiu a um rito. A nossa oração se resumiu a uma disciplina, quando na verdade ela deveria ser um encontro, ela deveria ser um relacionamento. Deixe-me fazer uma pergunta, não precisa responder, só pense. Quantos aqui oram 10 horas por dia? Só pense. Talvez eu tenha pegado pesado. Quantos oram 7 horas por dia? Quantos oram 5 horas por dia? Quantos oram 1 hora por dia? Quantos oram pelo menos 30 minutos por dia? Porque se você não ora pelo menos 1 hora por dia, você ainda não tem relacionamento com Deus. Hoje eu tenho 10 anos de casado. E para ter intimidade com a minha esposa, para olhar para minha esposa e saber o que ela está sentindo, para olhar para minha esposa e saber o que ela está pensando, eu precisei investir tempo na vida dela, eu precisei caminhar ao lado dela, eu precisei conversar com ela. Não dá para você conhecer a Deus vindo à igreja de domingo, não dá para você conhecer a Deus orando, fazendo uma lista de desejos ou lendo a Bíblia 5 minutos. Quanto tempo demora para um miojo ficar pronto? 3 minutos. Você acha que dá para sobreviver comendo miojo todo dia? Meu querido, não dá para você sobreviver orando e lendo a palavra 3 minutos por dia. Da mesma forma que o miojo vai acabar com a sua saúde, você ler e orar 3 minutos por dia vai acabar com a sua saúde espiritual. Veja o que Dallas Willard diz no seu livro A Grande Omissão. Ele responde a seguinte pergunta: mas alguém pode me perguntar, eu posso ser salvo sem me relacionar com Deus? Ele responde: se olharmos pela perspectiva do amor de Deus, pode, desde que ele encontre qualquer fundamento para isso, afinal ele é Deus. Mas ele diz assim: mas talvez seja bom você refletir e reavaliar sobre o valor da sua vida e sobre a eternidade antes de morrer. Porque se você não desejou a presença de Deus e não considerou a presença de Deus como algo importante nas poucas horas e dias da tua existência, será que você é merecedor da presença dele ao longo de toda a eternidade? Imagine que a eternidade seja toda essa linha aqui. A nossa vida na terra representa só esse pedacinho, o resto é eternidade. Se você não consegue valorizar a presença de Deus, desejar a presença de Deus, dar importância à presença de Deus, nos poucos dias de existência que você tem nessa terra, será que você é merecedor de passar toda a eternidade na presença dEle? Será que você vai valorizar a presença dEle durante toda a eternidade? Nós só teremos uma vida de oração quando entendermos o que é a oração do ponto de vista de Deus. E a oração do ponto de vista de Deus não é uma lista de desejos, não é apenas uma lista de confissão. A oração do ponto de vista de Deus é relacionamento, onde você já acorda e dá bom dia para Ele, onde independente daquilo que você está fazendo, você está conversando com Ele, você está se entregando a Ele, você está confessando os seus pecados a Ele, você está buscando a presença dEle. A oração do ponto de vista de Deus é relacionamento. E o relacionamento com Deus me transforma. Nós estamos nos tornando líderes, quando na verdade nós deveríamos nos tornar santos. Porque antes de Deus nos enviar a fazer qualquer coisa, Ele primeiro nos chama para Ele. Antes de Jesus dizer, vão e façam discípulos, Ele diz, venham e sejam os meus discípulos. Antes de Jesus te mandar,
Ele te chama para Ele, porque Ele quer que você seja igual a Ele, porque Ele quer que você seja santo e irrepreensível. Olha o que diz Efésios 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, para nós sermos puros, para nós sermos irrepreensíveis e para nós sermos inculpáveis. Puro é o que o cristão é em si, irrepreensível é o que o cristão é no mundo, e inculpável é o que o cristão é diante de Deus. Em resumo, isso significa uma vida de santidade. Mas talvez você me pergunte: Juan, como é que eu posso alcançar a santidade? Como é que eu posso ter uma vida santa? Deixa eu te dizer algo. A santidade está totalmente ligada à sua proximidade de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais santo você será. Agora, quanto mais longe da presença de Deus você estiver, mais sujo, mais imundo você estará. Sabe por quê? Imagine que eu seja um pêndulo. Ao meu lado está o pecado, ao meu lado direito, e ao meu lado esquerdo está a presença de Deus. Não adianta eu ficar aqui lutando contra o pecado. Sabe por quê? Porque por mais que eu esteja batendo no pecado, eu ainda assim estou na presença dele. Não se luta contra o pecado. Você sabe o que você faz? O pecado está aqui, você não precisa lutar com ele, você só precisa ir para a presença de Deus. Deixa ele lá. Deixa ele lá. O pecado bateu na tua porta, a tentação bateu na tua porta. Pegue a tua Bíblia e comece a ler, e eu duvido que você vai pecar. Comece a orar, e eu duvido que você vai ter coragem de pecar. Eu me lembro da época do meu namoro. Eu ainda era um jovem. Muitas vezes eu queria passar dos limites no namoro, e eu agradeço a Deus pela mulher que Ele colocou na minha vida. Todas as vezes que eu ia passar dos limites, ela dizia: não vamos fazer isso é errado. Mas eu não ouvia a voz dela e eu queria passar nos limites. Então ela dizia assim: Juan, será que você pode fazer um suco natural para a gente? Porque na cabeça dela, eu teria que descascar a fruta, bater a fruta, coar a fruta, e com o tempo isso iria me fazer esfriar. Mas um bom jovem sabe que não esfria tão fácil assim, né? Então eu voltava e queria passar dos limites. Ela olhava para mim e dizia assim: imagine o que Deus está pensando de você agora. Eu literalmente conseguia imaginar. E eu não conseguia fazer mais nada, porque diante da presença de Deus é impossível pecar. Quer largar as drogas? Quer largar o álcool? Quer parar de trair a sua esposa, o seu esposo? Quer parar de mentir? Quer largar a gula, seja qual for o seu pecado, a pornografia? Busque a presença de Deus, porque diante da presença de Deus é impossível pecar. Isaías, quando chegou diante de Deus, ele disse: ai de mim! Porque Deus era tão puro e tão santo, que diante de Deus era impossível ele não reconhecer o seu pecado. Deixa o pecado aqui, para de lutar com ele, para de tentar resistir e vai buscar a presença de Deus. Antigamente eu tinha um vício de dirigir falando ao celular. E eu me lembro que um amigo começou a pedir carona. E todas as vezes que eu ia pegar o celular enquanto dirigia, ele falava para mim: Juan, não faz isso é errado, é contra a lei. E se você não seguir a lei, você está pecando contra Deus, não faça isso. Então todas as vezes que aquele meu amigo entrava no carro, eu deixava o celular lá. Mas quando o meu amigo saía do carro, eu pagava conta com leitor de código de barra. Eu mandava mensagem, eu falava com as pessoas por vídeo, chamada de vídeo. Eu entrava no Instagram, no Snapchat, Facebook, enfim, fazia tudo. Mas quando o meu amigo entrava no carro, a minha mãe podia me ligar, lá de Belo Horizonte, e eu nem tocava no celular. Mas quando ele saía do carro, eu pegava o celular. Com o tempo, esse amigo começou a andar muito comigo no carro. E aos poucos eu fui abandonando o vício de pegar o celular enquanto dirigia, porque a presença do meu amigo me constrangia, porque a presença dele não deixava eu mexer no celular. Essa é uma pequena ilustração para te mostrar o que acontece quando você está perto de Deus. A presença de Deus nos constrange, a presença de Deus nos transforma, é a presença que nos cura, é a presença dele que nos muda.
A palavra de Deus, o evangelho de Jesus não faz de você alguém melhor. A palavra de Deus faz de você nova criatura. A palavra de Deus não faz de você uma mulher um pouquinho melhor, um jovem um pouquinho melhor, um homem um pouquinho melhor. A palavra de Deus faz de você uma nova criatura. Faz nova todas as coisas, porque a presença de Deus nos transforma. A presença de Deus, o relacionamento com Jesus, ele não só nos transforma, como muda a nossa identidade, muda o nosso nome, nos dá uma missão. Quem era Pedro antes de se relacionar com Jesus? Quem? Simão, um simples pescador. Quem Simão se transformou após se relacionar com Jesus? Pedro, um grande pregador da palavra de Deus. Quem foi Paulo antes de se relacionar com Jesus? Saulo, um perseguidor de cristãos. Quem Saulo se transformou após o encontro com Jesus? Paulo, um dos maiores plantadores de igrejas, teólogo que já existiu. Quem era o Juan antes de se relacionar com Cristo? Um homem que investia a sua vida em coisas passageiras. Mas quem é o Juan depois que se encontrou com Cristo? Um homem que investe a sua vida em coisas que são eternas. Meu querido, não importa quem você é hoje, importa quem você será depois que você se encontrar com Cristo. Porque é a presença dele que te transforma. O mundo hoje está cansado de falas teológicas. O mundo está cansado de raciocínios lógicos acerca de quem Deus é. O mundo está sedento por experimentar na prática o cristianismo, o amor de Deus incondicional. O mundo está sedento por ver pessoas transformadas. O mundo está cansado de discursos políticos. O mundo está sedento por ver pessoas transformadas. O mundo não precisa do Juan sujo, do Juan imundo, do Juan contaminado. O mundo precisa do Juan sal, do Juan luz, do Juan puro. Por isso, Deus primeiro nos chama para Ele, para depois nos enviar. Porque só na presença de Deus é que somos transformados. Jesus não faz de você alguém um pouquinho melhor. Ele faz de você uma nova pessoa. E por último, a minha transformação é que impacta o mundo. No ponto anterior eu perguntei quem era Pedro antes de Cristo. Quem era Paulo antes de Cristo? Agora eu te pergunto, como é que o meio em que esses homens estavam inseridos foi impactado através da transformação que Cristo fez na vida deles? Pedro pregou o evangelho e 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus em uma só vez. Paulo plantou inúmeras igrejas, produziu a mais bela teologia. Porque o que impacta o mundo não é o que nós fazemos, mas é o que o Cristo faz nas nossas vidas. O que impacta o mundo não são as nossas ações mortas e vazias, mas é o que Cristo faz através de nós. Quando Cristo transforma as nossas vidas, na verdade Ele está transformando o mundo. É interessante pensar como Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram aos pés de Jesus. É interessante pensar como Paulo conseguiu em tão pouco tempo plantar tantas igrejas e ainda assim produzir tanta teologia. É interessante pensar que só o fato de Moisés levantar as mãos fazia com que o exército de Josué prevalecia, fosse vitorioso. Muitos querem ter uma vida de oração poderosa como essa, mas poucos querem fazer o que estes homens faziam. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma pregação sobre Moisés, e que o simples fato dele levantar suas mãos fazia com que o exército de Israel vencesse o exército inimigo. Eu ouvi essa palavra e eu fiquei profundamente impactado por essa palavra. Eu ainda era um adolescente, eu fui para a escola e aquela palavra estava na minha mente. 2 amigos da minha escola, da minha sala, se meteram numa confusão. E começaram a brigar com outros 4 meninos, que começaram a bater neles, e batiam, e batiam, e batiam. E eles começaram a gritar: Juan, nos ajuda, Juan, entra aqui, faz alguma coisa. E impactado ainda por aquele texto, eu levantei as minhas mãos em direção a eles, e comecei a orar. Mas naquele dia os meus amigos apanharam feio. Muitos querem ter uma vida de oração como esses homens tinham,
mas poucos querem pagar o preço que eles pagavam. Moisés era o primeiro ministro de Israel, um homem com imensas responsabilidades, compromissos, mas ele se organiza de tal forma que ele sobe ao monte, ele passa dias na presença de Deus. Quem é você mesmo? Quem sou eu? Nenhum de nós tem tamanha responsabilidade como aquele homem tinha. Nenhum de nós, ainda hoje no século 21, tem tamanhos compromissos como aquele homem tinha, mas ele sabia qual era a prioridade da sua vida, era a presença de Deus. Em uma das descidas do monte, ele desce com o rosto completamente iluminado, e todos que se encontravam com Moisés, sabiam que ele estava com quem? Com Deus. Todos que viam Moisés sabiam que ele havia se encontrado com Deus, porque era nítido na sua face, no seu olhar, havia brilho no seu rosto. O meio de Moisés começou a ser influenciado pela presença de Deus na vida dele. Quantos aqui nessa noite têm o rosto iluminado porque se encontraram com Jesus? Quantos aqui nessa noite têm brilho nos olhos porque têm relacionamento com Ele? Quantos aqui jorram do Espírito Santo porque estavam na presença dEle? Sabe por que muitas pessoas não têm uma vida de oração poderosa? Porque têm a oração simplesmente como uma lista de desejos. Porque tratam Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada mágica. Ninguém que tem a oração como uma lista de desejos e Deus como o gênio da lâmpada mágica consegue orar por mais de 5 minutos. E por causa disso talvez você ore tão pouco. Nós só teremos uma vida de oração poderosa quando entendermos o que é a oração do ponto de vista de Deus. E a oração do ponto de vista de Deus é: Satanás não teme pregadores, o inferno não teme cantores, o diabo não respeita títulos, a não ser um crente que ora, a não ser um crente que tem relacionamento com Deus. Hoje na igreja muitos querem organizar, poucos querem agonizar em oração. Muitos querem interferir, poucos querem interceder. Muitos querem falar, mas poucos querem clamar. Em 2005 eu fui para um projeto missionário no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ainda era um adolescente naquela época, e eu estava com mais outros 50 adolescentes. Aquele lugar, a cidade de Rubim, no Vale de Jequitinhonha, não experimentava a chuva por mais de 5 anos. A terra trincada, a terra seca, a terra vermelha, água lamacenta. Consegue imaginar um lugar como esse? Onde a garrafinha, a tinta da garrafinha se encostava na blusa, manchava. Na sombra fazia 47 graus. E foram para ali 50 adolescentes pregar sobre o amor de Deus. E no primeiro dia nós já não aguentávamos a falta da água. Aquilo já estava nos incomodando. E nós fomos para um grande descampado no centro da cidade. E nós começamos a orar. E nós começamos a pedir a Deus: Deus, antes de pregar o teu amor para essas pessoas, nós gostaríamos que essas pessoas experimentassem o teu amor. Essas pessoas não sabem o que é a chuva há mais de anos. Então Deus, demonstre o teu amor por essas pessoas, mandando água para elas. E 50 adolescentes se ajoelharam no meio da cidade e começaram a orar. Ajoelhados, e começaram a clamar. E nós começamos a orar, a orar. Depois de 30 minutos eu senti uma gotinha no meu braço e eu pensei: a pessoa que está do meu lado deve estar chorando. Eu abri os meus olhos, olhei para ela, mas ela não estava chorando. Então eu olhei para o céu e vi uma grande nuvem sobre nós. Aquilo encheu mais o nosso coração de fé, de motivação, e nós começamos a orar com mais força, com mais vontade. Depois de mais 30 minutos orando, caiu tanta água naquele lugar, mas tanta água, que nós mal podíamos ficar ali, de tanto que choveu naquele lugar. E aquelas pessoas, antes de ouvirem falar do amor de Deus, experimentaram o amor de Deus. Aquela cidade foi tremendamente impactada por causa do relacionamento que 50 adolescentes tinham com Ele. O mundo vai ser transformado não é por aquilo que fazemos, mas é quando de verdade nós formos transformados por Cristo. Porque somos os primeiros a sair na rua
e a lutar contra a corrupção, mas somos os primeiros também a sermos corruptos nas pequenas coisas do dia a dia. O mundo só vai ser transformado quando a sua igreja for transformada. Nós gostamos de usar aquele texto de Apocalipse 3:20 que diz, alguém sabe o que diz esse texto? Eis que estou à porta e bato. Se estiver alguém e abrir, eu entrarei. Nós gostamos de usar esse texto para evangelizar, não gostamos? Mas esse texto não foi escrito para evangelizar. Esse texto foi escrito para a igreja. Porque a igreja estava colocando Jesus para o lado de fora. Não é o que fazemos que vai mudar o mundo, mas é o que Cristo faz nas nossas vidas. Oração é o quê? O relacionamento com Deus faz o quê na minha vida? E a transformação que Deus faz na minha vida, que faz o quê no mundo? Talvez você tenha anos de igreja. Eu queria até chamar a banda aqui na frente. Talvez você esteja na igreja há muitos anos. Talvez você esteja completamente acostumado com o que acontece aqui. Talvez você tenha se adaptado com a liturgia de culto, mas talvez hoje você tenha chegado à conclusão de que você ainda não tem relacionamento com Cristo. Não espere algo acontecer com você para você tentar tomar uma decisão, porque talvez seja tarde demais. Existe um propósito para cada coisa que acontece debaixo do céu. E não foi por um acaso que você veio aqui nessa noite. Deus sabe exatamente o motivo por que você está aqui. Existem pessoas aqui que precisam dizer: Jesus Cristo, eu conheço a tua palavra, eu sei que você é filho de Deus, mas eu ainda não nasci de novo, eu ainda não tenho um relacionamento contigo. E eu não quero passar mais um dia da minha vida longe da tua presença. Por isso, nessa noite eu decido me entregar ao Senhor. Tem pessoas aqui que estão caminhando longe da presença de Deus, que já tiveram um encontro com Ele, mas que ainda estão caminhando longe da presença dEle. Estão buscando as coisas do mundo, mas que entendeu também que não dá mais para viver longe da presença dEle. E que a melhor coisa é voltar para os braços do Pai. Porque é nos braços do Pai que você tem refrigério, que você tem alívio, que você tem paz, segurança, proteção. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós estamos conversando sobre o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é as boas novas. E as boas novas chegou para você nessa noite, porque Jesus Cristo está aqui, amém? Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus feito por mãos humanas. Nós não servimos a um Deus feito de ouro, prata, bronze ou metal. Mas nós servimos a um Deus vivo que venceu a morte e se faz presente no nosso meio. Um Deus que venceu a morte no seu lugar, que pagou o preço dos teus pecados. Um Deus que criou todas as coisas para que você tivesse relacionamento com Ele e para que Ele tivesse relacionamento com você. Mas um dia, por causa do pecado, o nosso relacionamento com Cristo foi quebrado. E a história da Bíblia inteira é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo da presença de Deus. E ao longo dessa busca incessante pelo homem, Deus morou na arca, em tabernáculos, em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz. E por causa de Cristo, nós que antes não tínhamos mais relacionamento com Deus, nós que antes vivíamos um relacionamento intermediado pelos profetas e sacerdotes, agora por causa de Cristo, nós voltamos a ter livre acesso ao Pai. O véu se rasgou. Por causa de Cristo, Deus não mora mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora Deus passa a habitar nos nossos corações e nós nos tornamos a sua igreja. Paizinho, talvez tenha pessoas aqui, Pai, que ainda não tem o privilégio de dizer Pai.
que ainda não te conheceram de verdade, Deus. Pessoas que acham que te conhecem, pessoas que te conhecem em cima daquilo que os outros falam acerca de quem o Senhor é, mas que ainda não te viram com os próprios olhos e não te experimentaram, Deus. Ó Deus, eu clamo por misericórdia na vida de alguém que aqui está nessa condição. Eu clamo por graça, para que numa noite como essa, o mais duro coração seja quebrantado pelo Teu Espírito Santo, e toda cegueira espiritual caia por terra, e que numa noite como essa, haja um encontro com o Senhor, ó Pai. Da mesma forma que Paulo caiu no chão porque ele teve um encontro com o Senhor e foi transformado pela Tua presença, eu clamo, Deus, para que numa noite como essa haja transformação de vidas, ó Pai. Haja renovação, haja libertação, haja cura física, emocional, espiritual, haja salvação de vidas, ó Pai. Ó Deus, não deixe que esse seja só mais um culto nas nossas vidas, só mais um evento, mas que hoje possa haver festa no céu, porque o Senhor nessa noite transformou vidas. Comece a dizer para Jesus aquilo que está no seu coração, meu querido. Comece você agora a renovar a tua amizade com Ele. Comece a clamar pela presença dEle na sua vida, aonde você está. Comece a dizer para Ele o quanto você precisa da presença dEle, o quanto você quer conhecê-lo, que você não quer viver mais nessa condição onde está, mas que tudo o que você anseia é pela presença dEle na sua vida. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Se você deseja que nós oremos por você, eu te convido a ficar de pé. Onde você está, fique de pé. Nós queremos orar pela sua vida. Quero convidar os pastores dessa igreja, as pastoras dessa igreja, para que venham aqui na frente. Nós queremos interceder ao Pai pela tua vida. Paizinho, estamos comemorando o aniversário dessa igreja e de presente nós temos para te entregar as nossas próprias vidas, Pai. Receba, Pai, as nossas vidas como oferta agradável e suave a Ti, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados. É o reino Teu, o poder Tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino Teu, o poder Tua, é a glória para sempre. Amém. Deus, lava nossa mente de todos os pensamentos impuros que temos tido por aí, Pai. Limpe os nossos olhos de toda imoralidade sexual, de toda violência que temos colocado, Pai. Limpa a nossa língua de toda a palavra torpe que temos proferido, Pai. Limpa os nossos lábios, ó Pai. Limpa, Senhor, as nossas mãos, ó Pai, porque temos feito coisas que não Te agradam com ela. Limpa os nossos pés, porque temos ido até lugares que não agradam ao Senhor, ó Pai. Limpa o nosso coração, porque nele habita, Deus, sentimentos que não são de acordo com a Tua palavra, Pai.
Que o Teu Espírito Santo, Deus, entre dentro de nós, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo possa trazer arrependimento, quebrantamento. E que Teu sangue derramado naquela cruz venha ser derramado sobre as nossas vidas. E que venha nos limpar e nos purificar de todo mal. Que perdoe os nossos pecados, ó Pai. Porque nós queremos, ó Pai, ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós queremos buscar santidade. Nós queremos ser transformados pela Tua presença. Por isso, Pai, nos ajude, Pai, a romper contra o pecado, Pai, a romper contra as tentações desse mundo. Nos ajude, Pai, para que possamos ser libertos dos vícios, ó Pai, que nos aprisionam, ó Pai, que aprisionam, Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor, Pai, possa nos libertar, Deus, de toda a armadilha de Satanás, de toda a presa do inimigo, Pai, de tudo aquilo que nos prende, Deus, ao pecado, Pai, para que nós possamos ser livres na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz que nós podemos ter o Espírito Santo, Pai, mas a Tua palavra também diz que nós podemos ser cheios do Teu Espírito. E nós não queremos só Teu Espírito nas nossas vidas, mas nós queremos ser cheios dEle. Nós queremos ter a Tua unção, nós queremos transbordar a Tua presença, Pai. E que assim como Moisés saiu do encontro com o Senhor com o rosto completamente iluminado, ó Pai, que nós possamos sair deste encontro, ó Pai, cheios da Tua presença, Deus. E que todos aqueles que se encontrarem conosco, ó Pai, possam ter a certeza que o Senhor habita nas nossas vidas. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir a Tua paz, que eles possam experimentar o Teu amor, ó Pai. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio. Recebe nesse momento a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Recebe nesse momento, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Que nessa noite, Pai, o Senhor encontre nessa igreja pessoas, ó Pai, que Te adoram em espírito e em verdade. Por isso, Deus, receba o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Deixa o céu